Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Graça e paz, tudo bem? Nós estamos reunidos aqui para mais um culto online e nós seguimos dentro desse tema tão especial no mês de maio, que é o tema família, mês das famílias. E eu quero conversar com os irmãos um pouquinho nessa noite, lá em Lucas, no capítulo de número 15, nos versos 8 a 9, e eu quero falar sobre o tema: é possível viver bem em família? Então pegue sua Bíblia, reúna sua família e vamos meditar na palavra do Senhor. Lucas 15, versículos 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. É possível viver bem em família? Esse é o nosso tema dessa noite e é também uma pergunta para a nossa reflexão. Você tem vivido bem em família? Como tem estado a sua família nesse tempo? As famílias que você conhece têm vivido bem? Será que elas são famílias felizes? Será que a sua família é uma família feliz? Meus irmãos, eu acredito que famílias felizes seria o sonho de todos nós, e eu não estou falando de uma felicidade material, como esse texto está mostrando, né? A mulher, ela encontra uma moeda perdida e reúne suas amigas e familiares e faz ali uma festa porque ela encontrou um dinheiro que havia sido perdido. Eu não estou falando disso. Eu não quero falar com você nessa noite sobre encontrar dinheiro, não é? Apesar que encontrar dinheiro é sempre uma coisa muito legal, mas esses dias eu vesti uma calça que eu não vestia há muito tempo, coloquei a mão no bolso, tinha 15 reais, que alegria. Mas não é desse tipo de coisa que nós queremos falar nessa noite. Eu quero falar um pouquinho sobre felicidade na família por se encontrar valores espirituais que há muito possam estar perdidos. Eu estou falando, meus irmãos, que uma casa precisa manter os seus valores espirituais para que haja felicidade vinda do Espírito Santo do Senhor, para que todos estejam vivendo de forma harmoniosa, plena e feliz. E nesse texto, a alegria é notória. A alegria é algo contagiante. É a alegria do encontro. É a alegria que se opõe ao caos. É a alegria que se opõe à dor. É a alegria que se opõe à tragédia. É a alegria que empurra o desespero para longe. É a alegria que expulsa toda tristeza. E uma das coisas mais importantes para mim nesse texto é que aqui nós encontramos alegria. Alegria transbordante, alegria em um lugar onde nós mais precisamos dela, que é exatamente dentro de casa, é exatamente no ambiente familiar. E se eu perguntar para você o que é uma família, eu acredito que você vai definir de uma forma, cada um de nós aqui vamos definir de uma forma diferente. Existe, né, a família tradicional, que é aquela família que nós chamamos na antropologia de família nuclear, que é o pai, a mãe e o filho. Mas existem também outros tipos de família. A sociedade ela foi mudando, evoluindo, passando por transformações sociais, e hoje nós temos famílias onde falta o pai, famílias onde falta a mãe, onde talvez a criança está sendo cuidada pelos avós. E eu quero dizer que a família talvez ela esteja mudando em sua forma estrutural por causa das mudanças que a sociedade tem vivido e as dificuldades que a sociedade tem vivido. E infelizmente, meus irmãos, muita coisa tem se perdido, né, em relação ao que Deus planejou para a família. Esses tipos de família que eu disse são famílias de igual modo, não é? E quando eu digo que alguns valores estão sendo perdidos, eu não estou falando que eles estão sendo perdidos por causa dos modelos familiares que têm se modificado durante o tempo,
mas eu quero dizer que esses valores têm sido perdidos porque à medida que o tempo tem passado, as famílias têm se afastado da palavra do Senhor. Então não importa se a sua família é uma família no modelo tradicional, né, família nuclear, pai, mãe e filho, não importa se você vive com seus avós, não importa se você vive com seus tios, não importa se na sua família é só você e sua mãe, ou só você e seu pai, vocês são uma família. E nós, como família, precisamos recorrer à palavra de Deus para vivermos da melhor maneira possível. Nós estamos vivendo dias difíceis, onde os pais não têm sabido educar os seus filhos, e nesse tempo de quarentena, onde os filhos estão em casa e esses pais estão precisando dar aula, literalmente dar aula para os seus filhos, muitas dificuldades têm sido vividas, né, vivenciadas. E quantas coisas têm mudado na sociedade que a família tem padecido, tem sofrido. A família tem vivido um caos e cada vez é mais comum nós vermos absurdos como crimes de pais contra filhos, de filhos contra pais, vícios que são passados de pais para filhos. Não é? Eu chamo a sua atenção para isso. Não é incomum nós vermos isso. Filhos que talvez hoje são viciados em álcool, porque no passado os pais eram, e foram até esses pais que ensinaram os filhos a beber, não é? A usar outros tipos de drogas, como cigarro, por exemplo. Enfim, o divórcio tem sido algo cada vez mais comum. E as mudanças estão chegando e as famílias estão sofrendo. Parece que nós estamos descendo uma cachoeira e o destino é um final cada vez pior. E aonde está, meus irmãos, a família num molde ou num modelo como Deus planejou? Aonde está a família nos padrões que Deus instituiu? Onde está a família feliz que Deus planejou? Onde está a família que tem a Bíblia, a palavra de Deus, como base de vida e de caminhada como Deus planejou? O que nós vemos em nossos dias são meninas, adolescentes, sem condições de serem mães, já mães solteiras, né? Relatórios pelo mundo inteiro que fala de crianças sem lar, vivendo nas ruas, muitas, né, fugindo de abusos em casa, expulsas pelas famílias. E me chamou a atenção uns dias atrás, onde eu via um debate na internet, onde uma pessoa estava falando contra o aborto, né? E uma pessoa estava defendendo o aborto de um lado, uma mulher, e havia um rapaz defendendo do outro lado a luta contra o aborto. E a mulher, ela disse assim para aquele rapaz: e quem você pensa que é, né? Usando argumentos religiosos para falar contra o aborto. E esse rapaz, na ocasião, ele não era evangélico, um rapaz católico, cristão católico, e ela dizia para ele exatamente assim: quem você pensa que é, quem a igreja pensa que é para falar de aborto? E eu achei a resposta dele muito inteligente. Ele disse assim: olha, eu não sou nada para falar de aborto, mas a minha igreja é aquela que mantém o maior número de creches e orfanatos no mundo. Ou seja, a igreja, ela tem sim a autoridade para falar contra o aborto e contra muitas coisas que tem atacado e assolado a família nesses tempos, porque a igreja tem sim participado de forma direta da vida familiar das pessoas. A igreja, ela influencia a sociedade. E não apenas a igreja, mas a igreja, ela é uma ferramenta que traz a palavra de Deus para as famílias, a fim de que as famílias vivam de um modo mais próximo daquilo que Deus espera delas. Lembrando sempre, né, que é algo que eu sempre tenho ministrado na nossa igreja, desde quando eu cheguei aqui, que Deus é o fabricante da família e a Bíblia é o manual do fabricante. Nós só vamos ser felizes e vivermos de acordo com aquilo que Deus quer quando começarmos a viver de acordo com as instruções do manual. E quase 2000 anos atrás já havia sido profetizado nesse manual, na palavra de Deus, que as famílias sofreriam muitas pressões ao fim dos tempos ou com o passar do tempo, não é? Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, dos versos 1 a 4, diz assim: nos últimos dias haverá tempos críticos,
difíceis de manejar, ou seja, difíceis de serem administrados, pois os homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, pretensiosos, soberbos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, desleais, sem afeição natural, não dispostos a acordos, caluniadores, sem autodomínio, ferozes, sem amor à bondade, traidores, teimosos, infundados de orgulho, mais amantes de prazeres do que amantes de Deus. Esse, meus irmãos, é exatamente o cenário da nossa sociedade. Quem duvida que essas palavras estão se cumprindo hoje? E eu acredito que ninguém duvida disso. Num mundo, nessas condições, não é de nós admirarmos que muitas famílias estejam em crise. Mas, meus irmãos, o tema da nossa história, da nossa reflexão nessa noite sobre essa história bíblica, nessa parábola bíblica, não são as crises. Mas eu quero meditar com você nessa noite um pouquinho sobre a busca e a descoberta dos segredos para uma família feliz. E será que nós podemos encontrar alguma coisa nesse texto hoje que possa trazer mais felicidade, mais harmonia para as nossas famílias? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, me convence que sim, porque o apóstolo Paulo disse: toda escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar. Só de ser inspirada por Deus ela já é fonte de poder. Mas aí Paulo ele vem falar sobre a sua finalidade, proveitosa para ensinar, para repreender. Repreender quem precisa ser repreendido? Aquele que está andando em erro, aquele que está andando distante daquilo que Deus planejou. Para endireitar as coisas, ou seja, se a família durante o tempo tem se afastado do propósito de Deus para a família, a Bíblia ela é o manual e um instrumento que vai endireitar a família para disciplinar em justiça. Precisamos, como servos de Deus, entender que aquele que inspirou a Bíblia é o mesmo que criou e planejou as nossas famílias. Amém? Então, nessa noite, em primeiro lugar, olhando para esse texto, para essa parábola bíblica, a parábola da dracma perdida, eu quero refletir com vocês um pouquinho sobre o que nós precisamos para viver em família, em um ambiente feliz. Em primeiro lugar, nós precisamos achar os valores que foram perdidos. A tragédia dentro do lar, ela começa quando nós perdemos alguns valores. E muitos valores têm sido perdidos hoje dentro de casa, muitos valores têm sido perdidos hoje no ambiente familiar, e esses valores perdidos têm levado as famílias a um fracasso total e absurdo. O amor, a harmonia, o companheirismo, o respeito, o diálogo, o carinho, o afeto, a alegria, paz, vida espiritual, fidelidade, honra, reputação, dignidade. Esses são apenas alguns dos valores que estão sendo perdidos, mas muitos outros estão sendo perdidos também. E o texto diz que a mulher ela possuía 10 dracmas, 10 valores, 10 dinheiros. E nós não sabemos como que ela perdeu uma, mas ela perdeu. E aquele dinheiro ele serviria para sustentar a casa, aquele dinheiro serviria para o sustento necessário, mas agora aquela moeda estava perdida. E o texto diz que haviam 10 dracmas, a mulher perdeu apenas uma, mas foi o suficiente para ela se colocar em uma busca desesperada por aquele valor perdido. E um detalhe, meus irmãos, que enriquece o nosso conhecimento é que aquela dracma era talvez a moeda de menor valor ou uma dos menores valores naquela época, mas ainda assim aquela mulher não se deteve de procurar aquele pequeno valor que havia sido perdido. E assim como no lar daquela mulher, algo de valor pode estar sendo perdido dentro das nossas casas e precisam ser restaurados, precisam ser recuperados, precisam ser procurados. As casas naqueles dias, elas eram de terra a maioria e se jogava um pouco de serragem no chão
para não juntar lama, e eu acredito que perder uma moeda debaixo da serragem era muito difícil, então aquela mulher ela tem que varrer a casa e procurar com diligência. E o texto nos diz que aquela mulher ela procura com diligência, com cuidado, com a busca constante, incessante. Talvez em nossas casas alguns valores podem estar sendo perdidos e nós podemos achar que talvez alguns valores que nós estamos perdendo são pequenos demais, não é? Ao qual nós não precisamos perder tempo procurando essas coisas. Mas cuidado com isso, cuidado com esse pensamento, porque um grande incêndio começa com apenas uma faísca. Isso é uma realidade, meus irmãos, da física, mas é uma realidade também espiritual. Olha, a maioria dos incêndios gigantescos começaram com uma faísca pequenininha. E os grandes problemas nas famílias começam quando nós perdemos pequenas coisas. Me lembro que já contei uma história aqui na nossa igreja, e eu conto novamente porque agora nós estamos na internet, então com algumas pessoas novas nos ouvindo. Mas a história dos insetos na floresta, não é? Onde havia uma sequoia gigante, a maior árvore do mundo, e aqueles animais queriam derrubar aquela árvore. E o elefante ele tentou dar cabeçadas naquela árvore, puxou com a tromba aquela árvore, e aquela árvore nem se movia, porque se você não sabe, a sequoia gigante ela é muito mais larga do que uma casa. Da mesma forma, meus irmãos, o rinoceronte ficou ali dando chifradas naquela árvore e nem a estremeceu. E todos os animais grandes da floresta tentaram ali derrubar aquela árvore, o gorila usando seus músculos, enfim, todos os animais. A girafa tentando circular a árvore com seu pescoço e empurrar, o leão batendo suas patas e nada, a árvore imperiosa, forte, de pé. Até que alguns animaizinhos da floresta muito pequenininhos se reuniram e disseram para os animais grandes: nós podemos derrubar essa árvore, nós só precisamos de 6 meses. E 6 meses depois, quando aqueles animais gigantescos chegaram diante daquela árvore, aquela árvore estava no chão, caída. E os animais que haviam derrubado aquelas árvores eram minúsculos, pequenininhos. Sabe quem? Eram os cupins. Cupins, pequenininhos, minúsculos, mas que se reuniram e começaram a comer e corroer aquela árvore lentamente. E em 6 meses aquela sequoia gigante estava no chão. Isso nos ensina que grandes coisas caem no decorrer do tempo e porque coisas pequenininhas começam a corroer grandes coisas. E a sua família, eu acredito que é uma das maiores coisas que você tem, se não a maior. Mas cuidado com os cupins que lentamente vem corroendo e em algum momento acaba derrubando as nossas famílias, a sua família. Eu sei que você sabe, mas às vezes nós nos esquecemos que em nossos lares existem certos valores que não podem ser perdidos. Caso contrário, o lar vai ficando cada vez mais pobre espiritualmente e vulnerável à destruição. Pequenas coisas podem destruir grandes coisas. Guarde isso. Leve isso para a semana e para a vida. Essa semana, numa pequena briga que acontecer aí dentro da sua casa, junto com o seu familiar, nós estamos nessa quarentena e às vezes nós entramos em embates dentro de casa. Lembre-se, pequenas coisas podem destruir grandes coisas. Como nós podemos alcançar famílias felizes? Segundo, para ter uma família feliz, eu preciso também ser o herói da minha casa. Preciso buscar ser o herói da minha casa. O pastor, olha, presta atenção nisso, hein? O pastor, ele não pode dar jeito na sua casa. Muitas vezes as pessoas superestimam o pastor nesse ponto, não é? Começam a ter problemas familiares e pensam que o pastor vai ser a solução. Não, o pastor ele pode até ajudar, né? Na faculdade na faculdade de teologia nós temos a matéria de aconselhamento pastoral,
de psicologia da religião e algumas outras disciplinas que de fato ajudam, não é? Quando os embates começam, mas não pense que o pastor ele é a solução para os problemas da sua família. Embora eu reconheça que algumas vezes nós podemos ajudar. Não vai ser a sua vizinhança que vai trazer solução para os problemas da sua família, nem os amigos dos seus filhos que vão poder salvar as nossas famílias ou a sua família. Olha só o que o texto diz, presta atenção. Olha só o que o texto diz. Eu perdi, eu achei. Aquela mulher puxa a responsabilidade para si. O verbo está na primeira pessoa do singular. O que significa que se em minha casa um valor foi perdido, eu sou aquele que devo procurar. Pare de ficar esperando que o outro comece a procurar. Pare de ficar esperando a iniciativa no outro e tome a iniciativa você. Eu devo procurar e desejar encontrar novamente os valores que estão sendo perdidos. Você quer que alguma coisa seja restaurada em seu lar? Quer que algum valor seja encontrado? Então decida você mesmo ser a pessoa usada por Deus para essa missão, para resgatar aquilo que está sendo perdido. Seja o herói. Seja o herói. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que abençoaram seus próprios lares, pessoas que decidiram ser os heróis das suas próprias famílias, e nós também podemos ser usados por Deus para isso. Só precisamos querer. O problema é que o orgulho é muito grande, muitas vezes nós só queremos que parta do outro essa iniciativa. Eu me lembro que quando eu era muito pequeno, na minha ex-igreja, na primeira igreja batista do Retiro, meu primeiro pastor, pastor Edson Petterle, ele contou uma historinha a respeito disso. Ele dizia que havia um abismo muito grande e um tronco de árvore caído sobre aquele abismo. E aquele tronco fez uma ponte, de modo que dois bodes se encontraram em cima da ponte. Se você sabe, quando dois bodes se encontram, eles dão cabeçada. Só que a árvore estava em cima de um abismo. Se eles começassem a se cabecear, eles cairiam lá embaixo. Então os bodes tomaram um impulso e vieram correndo um na direção do outro, até que um bode percebeu que os dois iriam para o buraco, e esse bode se curvou, e ao se curvar o outro bode pulou por cima, e cada bode pôde passar para o seu devido lado. Isso nos ensina, meus irmãos, que em algum momento nós precisamos parar de dar cabeçada, e nós precisamos abaixar a guarda, e ainda que tenhamos que dar razão para o outro sem o outro ter razão, para o bem da paz dentro da nossa casa, nós precisamos fazer. Se você ama a sua família e quer a sua família bem, é isso que você precisa fazer, muitas vezes. Os nossos maiores problemas que nós temos em gabinetes de aconselhamento familiares é que nem um lado nem o outro quer dar o braço a torcer, nem um lado nem o outro quer perder a razão, nem um lado nem o outro quer ter uma iniciativa de humildade. E à medida que tomam essa decisão de que não serão os humildes da história, que abaixarão a cabeça para que o outro tenha razão, para que a paz se estabeleça dentro de sua casa, lembre-se que nós estamos nos afastando do que Jesus faria, porque ele nos deu o exemplo de humildade. Paulo nos disse: sejam meus imitadores, porque eu sou um imitador de Cristo. Quer a paz na sua casa, quer a alegria na sua casa, imite Cristo. É aquela velha história que Cristo contava de dar a outra face. E você imagina Cristo dando a outra face porque Cristo não tinha razão? Ele tinha razão. Cristo sempre teve razão nas coisas, mas ele dava a outra face porque ele queria estabelecer a paz. Terceiro lugar, quer ter uma família feliz? Então valorize os pequenos detalhes. A mulher do texto tinha 10 dracmas. Aquela mulher, ela perdeu apenas uma, e numa matemática simples ainda havia 9. Mas antes de perder a segunda, antes de perder a terceira, antes de perder a quarta, ela parou para correr atrás do prejuízo. E de igual modo, quando nós falamos de família, nenhuma família chega ao final de uma hora para outra sem motivos. Nenhuma família acaba
de uma hora para outra. Nenhuma família morre de uma hora para outra. Nenhum casal se separa de uma hora para outra. Nenhum filho abandona a sua casa de uma hora para outra. Os valores vão se perdendo lentamente no tempo. Os valores vão se perdendo um a um no tempo. E à medida que nós não corremos atrás de cada um desses valores, quando eles vão sendo perdidos, o nosso saldo negativo vai só aumentando à medida que cada um desses valores são perdidos. Também não é por falta de um bom dia que a coisa acaba. Os valores costumam se perder um a um, até que a falta de um bom dia se torne algo tão terrível que a família acaba. É apenas a gota d'água, a gota que faz transbordar o copo. Como nós já falamos por aqui, cada gota conta. Chega uma hora que o copo enche, transborda, e aí acabou família. E esse mês de maio é um mês importante porque nós refletimos nessas coisas que normalmente nós não paramos para refletir. São pequenos maus hábitos repetidos dia após dia que irão desencadear em brigas, em desconfiança, em amarguras e por fim no fim da família. Então olha, cuidado com os pequenos detalhes. Quarto e último lugar, que é a alegria dentro da sua casa, para você ter uma família feliz. É preciso se humilhar e trabalhar para fazer as mudanças necessárias. A Bíblia diz que a mulher, para achar a dracma perdida, ela varreu a sua casa. Lembra que eu disse? O chão normalmente era de terra batida. Normalmente se jogava uma serragem por cima para abaixar a poeira. E aquela mulher deve ter tido muito trabalho. Ela reúne suas amigas vizinhas e ela trabalha naquela procura incansavelmente, naquela procura pelos valores perdidos. E quem sabe não é isso que as famílias dos nossos dias estão precisando, de uma faxina, de uma varrida, de jogar fora aquilo que não presta e que está sendo acumulado, né, ao longo do tempo. Existe uma doença, né, não sei se é assim que se diz, se é realmente uma doença, é um problema ligado à área da psicologia, que se chama os acumuladores. Aquele que junta coisas desnecessárias e dentro de casa, né? De modo que o seu quarto da bagunça não é um quarto da bagunça, é um depósito, né? E muitas vezes nós somos acumuladores, nós juntamos muita tranqueira as quais nós não precisamos, e quando a coisa começa a ficar entulhada, todo mundo fica sufocado naquele ambiente e sofre. Uma varrida, né? É o que nós precisamos, jogar as coisas fora. Uma varrida em seu tempo para poder se dedicar mais à sua esposa, ao seu marido, ao seu filho, ou a quem sabe até para Deus. Uma faxina, uma limpeza nas coisas desnecessárias para que as coisas necessárias dentro de casa tenham mais espaço. Uma varrida na arrogância para passarmos a servirmos a Deus junto com aqueles que estão debaixo do mesmo teto. Nesse tempo de quarentena, eu não sei como que você está cultuando aí com a sua família, mas pensa comigo, se tem lógica, não é? Você está na mesma casa e talvez a sua esposa está com o celular num quarto e o filho está no outro e o outro está no quintal. O culto é para nós reunirmos a família no mesmo celular, na mesma televisão, no mesmo computador e cultuarmos juntos, não é? E só à medida que nós fazemos uma faxina e nos livramos daquilo que atrapalha isso de acontecer, é que nós temos espaço para isso acontecer. Uma varrida, uma faxina, meus irmãos, pode deixar as nossas famílias muito melhores. Concluindo, abrace os propósitos de Deus para a família. Seja obcecado por isso. Tenha como meta ter um lar dentro dos padrões de Deus, de acordo com o manual do fabricante, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Não desista nunca da sua família. A mulher do nosso texto, ela procurou o que tinha perdido até encontrar. Ainda que cansada, ela seguiu procurando. Vale a pena trabalharmos por uma família feliz. Ao final dessa história, ela faz uma festa, porque ela encontra a felicidade. Então, meus irmãos, só será possível descobrirmos o segredo para termos
uma família feliz, ou melhor, descobrirmos os segredos para uma família feliz, à medida que nós achamos os valores que foram perdidos, à medida que nós decidimos ser o herói da nossa casa, à medida que nós valorizamos os pequenos detalhes das coisas dentro da nossa casa, dentro da nossa família, valorizamos os pequenos detalhes, os pequenos valores, e se necessário, nós nos humilhamos e trabalhamos por mudanças. Seguindo esses 4 passos, não tem como fracassarmos. Nós teremos uma família sempre feliz na presença de Deus. E nós teremos descoberto alguns segredos para uma família feliz. Deus te abençoe. Ouça esse louvor nesse momento em oração. E já já nós voltamos para a oração final e considerações finais nessa noite. Está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra que vem ao encontro do nosso coração. Obrigado porque o Senhor continua falando conosco, seja dentro de uma pandemia, de uma quarentena, seja no passado, no presente ou no futuro. Nós sabemos que o Senhor sempre tem falado conosco, ó Pai, sempre tem nos sustentado, sempre tem nos guardado. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor não se esquece de nós. O Senhor não nos abandona. Louvado seja o nome do Senhor. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor, ó Pai. Cuida das nossas famílias. Nós nos perguntamos nessa noite, é possível vivermos felizes em família? Será que há algum segredo para isso? E nós vimos que sim, ó Pai, há segredos para isso. Tanto é possível como há segredos para isso, mas os segredos eles circulam sempre em volta da mesma coisa, ó Pai. Eles circulam sempre em volta dos propósitos do Senhor para a família. À medida que nós recorremos à palavra do Senhor e vivemos de acordo com aquilo que o Senhor planejou para nós dentro de casa, no nosso ambiente familiar, é impossível não sermos felizes vivendo em família. Cuida das nossas famílias. Toma as nossas famílias em suas mãos, é o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma semana muito abençoada a todos, né? Nós vamos nos encontrando dia a dia no momento da palavra, nós vamos nos encontrando amanhã, segunda-feira,
no momento teológico, né? Amanhã o tema Com Quem Casou Caim, um tema muito legal para a nossa reflexão. Quarta-feira, nosso culto de oração. Domingo pela manhã, EBD com o nosso pastor Yuri Andrei. E à noite nós nos encontramos novamente no nosso culto de celebração. Já é inscrito no canal? Se não é, se inscreva no canal, ativa o sininho, vai deixando seu joinha e compartilhe a palavra de Deus com aqueles que ainda não tiveram um encontro com o Senhor. Vamos nos vendo por aqui. Até a próxima. Que Deus te abençoe.